Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, aqui do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto aqui muito importante, que eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos, desde o início lá do canal. E de vez em quando eu abro um parêntese para poder estar falando desse assunto, porque é algo que eu utilizo aqui no meu orquidário. Não com tanta frequência, porque agora eu já tenho assim acesso a diferentes insumos para estar cultivando as minhas orquídeas, mas esse tipo de material se faz presente aqui no meu orquidário, e até mesmo porque eu falei muito sobre ele, principalmente para pessoas que têm o mesmo problema para cultivar orquídeas como eu enfrentei aqui por muito tempo aqui no Nordeste. E aí, nos últimos dias, algumas pessoas foram assistindo a esses vídeos que eu gravei anteriormente e dúvidas surgiram a respeito deste tipo de conteúdo. E agora eu utilizarei aqui este vídeo para poder estar explicando um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes de ir para o vídeo, eu já vou desejando aqui as boas-vindas aos novos seguidores e agradecer assim imensamente a inscrição de vocês, o like de vocês, os comentários de vocês, porque isso é muito importante para poder estar fortalecendo o canal. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos orquidófilos, iniciantes, ou até quem já cultiva há mais tempo e tem assim, digamos assim, aquela flexibilidade para poder estar conhecendo novas formas de cultivo. Eu, por exemplo, cultivo orquídeas há mais de 20 anos, mas eu aprendo todos os dias sobre o cultivo de orquídeas. Eu gosto de estar testando, eu gosto de estar observando. Eu acho que não importa o tempo de cultivo, a experiência que a gente tem, mas eu acho que a gente aprende diariamente, até mesmo porque não tem como a gente conhecer tudo sobre o cultivo de orquídeas. E, diante disso, pessoal, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o canal. Deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões, e a gente vai dialogando. E quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E sem mais enrolação, vamos lá para, de fato, o que nos interessa, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, aí, ao longo desses últimos dias, pessoal, algumas pessoas me perguntaram qual tipo de tecido eu posso estar utilizando para poder cultivar as minhas orquídeas. Então, assim, pessoal, o tecido é uma opção que a gente tem para poder estar, digamos assim, suprindo a necessidade de alguns insumos, que muitas vezes em algumas regiões do Brasil ainda tem pessoas que não têm acesso a este tipo de material. Então, como foi o que aconteceu comigo aqui na Bahia, aqui no Nordeste. Antigamente, a gente não tinha acesso a substratos para poder estar cultivando as nossas orquídeas. Então, era muito difícil cultivar orquídeas, porque a gente não tinha acesso à internet, né, para poder estar comprando, não, para poder ver essas coisas, tinha que ir em cidades vizinhas, em floriculturas ou casas de produtos agropecuários, né, e nem sempre a gente conseguia encontrar produtos específicos para o cultivo de orquídeas. Às vezes a gente encontrava para outras plantas, mas para orquídea não. E aí eu comecei testando o tecido, né? E deu muito certo, e eu cultivei orquídeas por muitos anos utilizando o tecido como substrato. Então eu cultivava na cerâmica, em pedaços de madeira, e colocava ali um pedaço de tecido para poder reter umidade. Zenivaldo, mas eu posso utilizar qualquer tipo de tecido? Olha só, pessoal, essa observação a gente precisa fazer. Não é qualquer tecido que a gente pode pegar assim e colocar, né? Por exemplo, um tecido pigmentado a gente não pode colocar, porque aquilo ali, de certa forma, as raízes elas absorvem aquele pigmento e aquilo ali pode ser prejudicial. Um dia eu fiz o teste com uma Phalaenopsis, com um tecido que se despigmenta, e a Phalaenopsis começou a apresentar problemas. Fiz um teste também com Cattleya, também começou a apresentar problemas, manchas nas folhas, aquele pigmento, ele, digamos assim, se solta e as raízes absorvem, fica com uma coloração não agradável, né, com a coloração daquele tipo de tecido que eu utilizei. Então, assim,
O tecido que a gente deve utilizar é tecido de algodão cru ou, se ele for pigmentado, mas aquele que não libera a pigmentação, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. E olha só, eu tenho aqui essa belezura de orquídea, é um híbrido de Cattleya, olha só que lindeza. Dessa vez agora ela deu assim meio parecendo que é trilabelo, mas não é, tá vendo, pessoal? Ela é uma BLC Rayuan Beauty Rainbow, muito linda, tá vendo? Perfeita essa orquídea, muito linda mesmo. E olha só aqui o vegetal dessa orquídea, olha só, nada de mancha, folhas super saudáveis, super hidratada, tá vendo? E olha aqui o que eu utilizo, tá vendo? Tecido de toalha de banho. Ah, Zenivaldo, mas esse é pigmentado. Exatamente, ele é pigmentado, porém, ele não libera a pigmentação em contato com a água. Esse verde aí que você está vendo, isso aí é do adubo que a gente acaba utilizando, adubo foliar, e vai criando esse limozinho. Essa toalha aí, ela é meio esverdeada, mas essa cor aí, na verdade, já é daquele limo que vai se desenvolvendo quando a gente vai adubando. Isso também é muito bom para a orquídea. E olha só, tá vendo? Raízes branquinhas, olha, super saudável, enraizada tanto no tecido quanto na cerâmica. Olha só aí, tá vendo? E mais uma vez, olha só o vegetal dessa orquídea. Olha. Agora o segredo, pessoal, é nunca cobrir o rizoma, cobrir gemas de brotação. Isso aí a gente não pode fazer com substrato nenhum nas nossas orquídeas. Então a gente tem que colocar o tecido, mas o tecido tem que ser próximo ao rizoma, mas nunca cobrir o rizoma. E isso serve para qualquer tipo de substrato para poder não causar nenhuma doença nas nossas orquídeas. Porque encostar o substrato aí no rizoma pode acontecer de apodrecer o rizoma, gerar, digamos assim, desenvolver fungos, uma canela seca, uma podridão mole, uma podridão negra, principalmente em períodos de muita chuva. Então, o segredo é a gente deixar aí o rizoma livre, gemas de brotação livres, e a gente colocar o tecido aí próximo. Outra questão também que eu já fiz isso, mas hoje eu já evito. Dá certo, mas em alguns momentos isso pode gerar problemas, como por exemplo em períodos de muita chuva. Colocar a caminha de tecido e colocar a orquídea em cima. Isso eu já não faço mais. Zenivaldo, por que você não faz isso? Porque, como eu já disse, né, em períodos de muita chuva, o tecido ele pode ficar muito úmido aqui por debaixo da orquídea e acabar gerando problema, porque as raízes elas vão, digamos assim, cobrindo o tecido e depois não tem como a gente remover. Se a gente coloca ele assim, além da umidade ficar fora do rizoma, se houver a necessidade da gente remover, a gente pode estar removendo com mais facilidade. Nesse caso aqui é meio difícil, mas de certa forma a umidade estando um pouco mais distante da orquídea, isso de certa forma já vai melhorar aí e vai diminuir a contaminação aí por excesso de umidade. Então a gente sabe que a orquídea gosta de muita água, isso, aquela história de que a orquídea não gosta de água, isso aí é mito. Só que a água que a orquídea gosta não é como a água das outras plantas, como vocês estão vendo aqui atrás dessas folhagens, né, que é substrato encharcado. A orquídea ela gosta de umidade ambiente e não de encharcamento em suas raízes. Então o tecido aqui, ó, por ele ficar um pouco úmido e ele absorver um pouco mais de umidade, acaba gerando umidade ambiente aqui para a cerâmica vai absorvendo e a orquídea vai se desenvolvendo. Ó, o esfagno, pessoal, eu estou utilizando aqui muito pouco. Isso aqui foi porque eu coloquei uma bolinha de adubo e aí eu cobri com o esfagno. Mas o substrato mesmo aqui é apenas o tecido. O bom do tecido é porque ele absorve um pouco mais de umidade. Dessa forma aqui, ó,
com essas plaquinhas aqui na vertical, eu não gostei de utilizar o esfagno, porque o esfagno, ele não quando eu rego, ele não retém tanta umidade. Ele retém quando está chovendo, quando chove muito, ou se eu tivesse água encanada para jogar em cima. Mas da forma como eu rego aqui, não é viável com o esfagno, porque o esfagno, quando ele vai envelhecendo, ele fica meio que compactado. Aí a água bate em cima e escorre, e não umedece aqui o substrato. Então isso acaba fazendo com que a orquídea se desidrate muito rápido. Já o tecido não, o tecido quando a água bate ele absorve e ele já fica ali molhadinho. Então por isso que essa orquídea está desse jeito aqui, ó, muito bonita, tanto vegetal quanto a floração. Olha só que espetáculo de floração. Tá vendo, pessoal? Então é assim que eu cultivo as minhas orquídeas também. Aí vocês podem perguntar, Zenivaldo é o melhor substrato? Não. Isso aqui é uma possibilidade que a gente tem para estar cultivando as nossas orquídeas, caso a gente não tenha acesso a esfagno, a outros tipos de substrato, entendeu? Então, assim, hoje, como eu tenho acesso a outros tipos de substrato, eu já cultivo de outras formas. Agora, a cerâmica é base aqui na minha forma de cultivo. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas e sugestões e a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.